E aí, Vacareza? Como é que você tá, Vacareza? Tudo bem, Ivo? Deixa eu Como vai começar você? de um jeito hoje. Nós estamos gravando num dia que eu tenho que falar uma frase para você que você vai gostar. Segue o líder. Que o Palmeiras está em primeiro lugar, Tá em primeiro lugar, tá em primeiro lugar. Vacareza, como é que estão as coisas? Tudo bem? Olha, Ivo, para mim tá tudo bem, mas mesmo eu sendo pré-candidato, estando conversando com um bocado de gente, se para você ter uma ideia, no sábado passado eu fiz 9 reuniões em São Bernardo. Maravilha. Eu vi as Falei- fotos, eu não fui, mas vi as fotos. Falei com mais de sensacionais. 300 pessoas. Mas está muito bem. Agora, uma tônica geral das pessoas é uma preocupação de até onde vamos. E É. muita gente, inclusive uma senhora me falou, num bairro lá em São Bernardo, chamado Batistini. Falou para mim, ó, Batistini. Vacareza, há 6 meses eu achei que a gente tinha chegado no fundo do poço, mas parece que não tem fim. Ou A cavaram mais, né? gasolina, ou cavaram mais, a gasolina não para de aumentar. Antigamente eu ia aqui num açougue e eu comprava frango e o dono do açougue dava pé de frango de graça. Agora eles estão cobrando R$ 4,50, se eu não me engano, ou R$ 4,70. Não o pé de frango, que parece que já está 12 ou 14, cobrando a pele. A pele do frango. A pele do pé de frango. Ah, a pele do pé de frango. Porque o osso é a pele do frango que está nesse preço. Então, está uma situação trágica foi o país. bom você entendeu? tocar nesse assunto, porque a gente... Vamos falar de uma coisa bem concreta agora, porque a gente tem falado muito e a gente tem colocado alguns shorts também no YouTube, né? Além dos vídeos que a gente coloca no nosso canal, dizendo das coisas que nós vamos falar concretamente aqui, né? E hoje eu queria falar com você a respeito disso. Eu não acredito, e não posso acreditar, que você... Vamos admitir que eu tive uma empresa, né, e que eu comandasse essa empresa. Eu não posso admitir que a minha empresa tenha um lucro que eu quero ter, o movimento que eu quero ter, a direção que eu quero ter, se eu trocar o meu diretor 4 vezes em 4 anos. Em 3 anos e 8 meses. Eu estou dando até uma lambuja. Em 4 anos. Você concorda comigo? São pensamentos diferentes, são formas de conduta diferentes, são atritos que acontecerão, que poderiam já ter sido resolvidos com o outro e vão acontecer com essa pessoa, atritos diferentes. Quer dizer, é uma coisa que não dá pra gente achar, olha, trocou porque tinha que trocar. Não, gente, então, se a pessoa tinha que ser trocada em 1 ano, eu acho que não podia nem ter sido colocada Claro. lá na presidência. Mas você, que tem falado muito a respeito disso, a gente tem falado muito aqui da inflação, desses aumentos todos, da reforma tributária que tem que ser feita. Me fala, Vacareza, o que tem que ser feito? O que aconteceu primeiro, né? Isso. Vamos imaginar a Petrobras. Até o Bolsonaro assumir, não existia uma paridade absoluta entre o preço do combustível e o dólar. Nem mesmo entre o preço do combustível e o preço internacional do petróleo. Eu não sei se todas as pessoas sabem, o Brasil produz petróleo e tem capacidade de ser autossuficiente de petróleo. O problema é que o Brasil importa um tipo de petróleo que suas refinarias, nossas refinarias, foram preparadas para refinar um tipo de petróleo e o Brasil produz um outro tipo. Já o petróleo do pré-sal é bem parecido com o petróleo que o Brasil processa. Processa, né? Então, o que é que aconteceu? É como se a empresa, a Petrobras, o seu objetivo puro e exclusivo fosse obter lucro e não ela produzisse ela fosse responsável por um produto que mexe em toda a cadeia produtiva. Porque todos os alimentos são transportados a partir do óleo diesel, principalmente, e também da gasolina. Os aviões se movem pelo combustível de avião. Os navios têm um combustível específico para navio, que é um tipo de óleo pesado.
E o preço do combustível, do óleo, também interfere no transporte urbano, no transporte que o trabalhador pega para trabalhar todos os dias, porque aqui nós temos muito pouco transporte ferroviário e muito transporte rodoviário. Então, se você imaginar, o preço da tarifa de ônibus é negociado pela prefeitura. O preço da gasolina e do óleo ficou com a Petrobras. A Petrobras tem uma parte das ações, que não é a maioria, é a minoria, quase 30% das ações que decidem a vida da Petrobras é do governo federal. Então, o governo tem um controle acionário da Petrobras, mas ele não tem a maioria das ações. O lucro não vai para o governo. Então, a Petrobras vai distribuir agora 24 bilhões de lucro para os acionistas. Desses, vai somente 8 bilhões para o governo. Quer dizer, é muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Você imagina que no ano, a Petrobras, o ano passado, deu mais de 100 bilhões de lucro. Para o governo, foi 30 bilhões. 70 bilhões foi distribuído para os grandes acionistas, para os grandes grupos internacionais e para os grandes grupos nacionais. Então, é como se a infraestrutura do país estivesse organizada num dos seus aspectos, que é o refino do petróleo e a produção do petróleo e do gás, para dar lucro para grandes grupos internacionais. Então, não pode ficar desse jeito. O Bolsonaro sempre advogou isso. Então, ele não está fazendo nada diferente do que ele disse que ia fazer. Ele ganha a eleição e uma das críticas principais, inclusive, que ele fazia ao governo, quando era o governo do PT, era essa. Ele ganha a eleição, tem, inclusive, só mais um comentário, vídeos do filho dele, o senador, e do deputado falando desse assunto. E ele implementa essa política na Petrobras. A Petrobras deu lucros impressionantes e distribuiu dividendos impressionantes, não para o povo, mas para os pobres. Com essa medida, ele traiu os caminhoneiros, que foi uma base que votou nele, que fez campanha nacional para ele. Inclusive, em um dado momento, colocou em xeque o próprio governo Temer, que já era o Temer, o por presidente. Diversas vezes, Zacarias, disse que ia colocar 1 milhão de caminhões não sei aonde, né? E exatamente. Levar, um monte de coisa. Né? E ele traiu essa base e foi aumentando, e a Petrobras foi aumentando o preço. Chegou um momento que o povo acordou, e a última pesquisa que teve, 42% das pessoas, a última pesquisa divulgada, responsabilizam o Bolsonaro pelos aumentos da Petrobras. Somente 8% ou 16%, não me recordo, responsabiliza a crise econômica e um pouco menos ao Covid. Então, a maioria das pessoas já estão identificando. É a política do governo federal que está levando esses aumentos da gasolina. Então, o que é que o Bolsonaro fez? Começou a brigar com os estados. Depois, disse para baixar, fez uma PEC para baixar. PEC é um projeto de emenda constitucional. Fez um projeto de emenda constitucional para baixar o preço do combustível, através de colocar um limite na cobrança do ICMS, com a promessa de que ia derrubar R$2 no preço da gasolina. Então, a gasolina, em vez de custar 7, ia custar 5. Era 6,5, e na maioria dos postos aqui é para 4,5. 4,5. A Petrobras já se adiantou. Já teve um aumento há um dia. Nós estamos hoje é dia 20 de julho. De só junho. Como vai para o ar depois, só para as pessoas entenderem de quando a gente está falando. Então, a Petrobras já se adiantou, já colocou um aumento e vai colocar outros. O Bolsonaro fez uma política na Petrobras também de se desvencilhar da culpa. É como se a Petrobras fosse um ente que não tem chefe
e não tem dono que controla, não tem controle acionário. A Petrobras tem controle acionário e é o governo federal. Tanto é que o Bolsonaro, em 3 anos e 8 meses, trocou 4 vezes o presidente da Petrobras. A última troca é agora, que o atual se demitiu, porque ele fez uma guerra contra a Petrobras, disse que ia apoiar uma CPI para avaliar. É claro que, se tiver CPI, tem que avaliar para onde for o dinheiro da BR Distribuidora. A BR Distribuidora era a 4ª ou 5ª empresa do país, em termos de tamanho, em termos de ativos. E as ações da BR Distribuidora foram vendidas. Nenhum projeto econômico, nenhuma obra de infraestrutura foi feita com esse dinheiro. Agora foi vendida a Eletrobras, a mesma coisa. E o Brasil produz gás e metade do gás é queimado ou rejetado porque não tem infraestrutura, não tem gasoduto. Não tem gasoduto para mandar isso, que é uma vergonha, né? porque o Brasil já está produzindo gás do pré-sal há quase 10 anos. Então, nós já éramos para ter... E é um modelo de transporte que a gente presume que tem, né? Se você tem gás... Não, você pode mandar pelo caminhão? Pode. Você pode mandar pelo trem? Pode. Mas se você mandar pelo gasoduto, é muito mais fácil. Mais fácil, mais barato, mais rápido. Você perde menos. Maior, né, e não produto. Perde. Bem, então, qual é a movimentação do Bolsonaro agora? É dizer, olha, a culpa do aumento é da Petrobras, não é meu, eu sou aqui, quero fazer uma CPI. Ele vai se atrapalhar. Então, ele é um governo que não tem muito norte, entendeu? Não tem uma pegada do tamanho do Brasil. É muito pequeno para o Brasil. O Brasil precisa de infraestrutura, precisa de uma administração séria, precisa de ter projeto, precisaria, no momento desse, de pandemia, de situação internacional, porque a inflação, a culpa não é só do Bolsonaro. O problema maior do Bolsonaro é como enfrentar a inflação. Que ele, diferente de outros países do mundo, ele aqui só está piorando as coisas. Então, você imagina que... O que é que houve? É até difícil para as pessoas que não entendem da economia acompanhar o raciocínio. O que é que houve? Nós tivemos a pandemia e o mundo inteiro entrou numa retração muito grande. Muito grande, muito grande. Depois que a pandemia está arrefecendo, por conta da vacina, fundamentalmente, houve uma oferta de capital, uma oferta de dinheiro, uma liberação, um empuxo para garantir o desenvolvimento também muito grande. Este empuxo, só essa oferta, essa liquidez, como os economistas falam, de recursos, já joga a inflação para cima. Então, você tem um fenômeno mundial puxando a inflação. O que é que caberia aos governos, como está sendo feito em vários lugares do mundo? Primeiro, o Banco Central agir com independência para segurar a inflação, que não é só aumentar juros. Segundo, os governos tratarem de garantir a oferta, porque quando você tem uma grande oferta, você pode reduzir os preços. Claro. Garantir que não tenha aumentos de produtos que interfiram globalmente na inflação, como é o caso dos combustíveis. Na cadeia toda, né? O que é que o Bolsonaro fez aqui? A interferência dele nos combustíveis foi para piorar. Agora, pertinho da eleição, ele está procurando 2 saídas esdrúxulas. Uma, pegar dinheiro do Tesouro para baixar o preço da gasolina. Parece que é 50 bilhões para compensar os estados. 50 bilhões, você faria muitos quilômetros de metrô. Você faria muitos quilômetros de gasoduto. Você faria estrada de ferro. Não para a dimensão que o Brasil precisa, mas se o governo federal, numa parceria público-privada, entra com 50 bilhões e permite, você faz investimento no país, que isso gera emprego de qualidade, isso distribui renda, isso melhora a situação da economia.
E ele teria que segurar os preços da Petrobras. A diretoria da Petrobras tem um compromisso com a visão de que lá é uma empresa privada e tem quem vai ganhar com o aumento do combustível. Então, ela não está preocupada com o Brasil. E as pessoas que são muito ricas, vamos imaginar uma pessoa que ganhe 1 bilhão por ano, que tem alguns no Brasil que ganham. Tem gente que ganha 1 milhão por ano, tem gente que ganha 2 milhões por ano, tem gente que ganha 10 milhões por ano. Quem ganha 10 milhões por ano, 8 milhões por ano, ele não está preocupado se o litro de gasolina custa sem dúvida. 5 ou 10. Não faz diferença. Não faz diferença para uma pessoa que Se ganha... lançar o carro 12 cilindros, ele vai comprar. Ele vai comprar, não faz diferença. Vai fazer diferença para ele. Mas isso faz diferença para todo mundo, porque Claro. o ônibus fica mais caro, porque o arroz fica mais caro, Exatamente. o tomate fica mais caro. Para essas pessoas não faz diferença, mas se você imaginar que 2/3 da população ativa do país ganha 2 salários mínimos, aí faz diferença. Faz diferença. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. A gente já tem a gasolina a R$7. Vamos 6 e pouco, R$7 Já por foi ali. para 7. Já foi para 7. Eu vou fazer aqui a função, né, a vez do cidadão que está lá em casa. Ele fala, bom, foi para 7, mas o meu salário não subiu, o meu ganho não subiu o tanto que eu possa comportar uma gasolina, que eu possa suportar uma gasolina a R$7. Então, essa gasolina nunca vai voltar de 7 para 4. Ou vai voltar, ou tem como voltar. Ou você acha que o ideal é você fazer crescer aqui o ganho, a renda do cidadão? Os dois. Para que a gasolina seja suportável. Os dois, depende da política. Isso que eu falei que o Bolsonaro está fazendo vai dar errado. Porque ele quer taxar a importação de óleo e quer taxar o lucro da Petrobras. Não é correto você taxar o lucro só de uma empresa. Não é correto, isso é uma coisa esdrúxula, isso é um caminho que só cria confusão na economia. Você vai taxar aqui, tem que taxar com O que é que isso aconteceu? Internacionalmente, isso vai dar um prejuízo imenso da Petrobras. Um prejuízo não sentido, porque cai o valor das ações. Como está caindo. Esse é o tipo de prejuízo que não é sentido, é um prejuízo na Bolsa. Mas não resolve o problema da gasolina 7. Entendeu? E também não é resolver até terminar a eleição, porque a proposta dele, dezembro, volta tudo. Não é uma proposta definitiva. É para valer daqui até dezembro, ou seja, é para valer do período eleitoral. Isso desmoraliza o país, desmoraliza as pessoas, isso não tem cabimento, entendeu? Não tem seriedade. Então, a gente precisaria ter uma política de combustíveis que combinasse investimentos para baratear os combustíveis, que seria investimento em gasoduto, oleoduto, modernização de refino, que a Petrobras tem uma modernização boa, mas precisa ter mais refinarias no país e não menos. Você sabe que a refinaria da Bahia foi vendida para um grupo estatal árabe. Então, é o mesmo monopólio, porque se não pode ser estatal do Brasil, por que pode ser estatal de outro país? É claro. Entendeu? Então... E quando se abre a concorrência, você permite que surjam outras. Não é você pegar tudo e entregar para um. Isso não é você diminuir a concorrência. Você está criando um monopólio, só que em vez de ficar na mão do Estado, fica na mão de terceiros. Você tem que abrir para não ter um monopólio e ter a concorrência, a livre concorrência. Isso você tem que abrir para outros disputarem. Aí você vai jogar o preço para baixo. E a Petrobras não precisaria ter a gasolina nesse preço, porque o lucro da Petrobras com o combustível representa mais ou menos 20%. A maior parte do lucro foi na prospecção do petróleo. Então, o lucro com refino, se a Petrobras tivesse estabelecido R$2 a menos, como falou o Bolsonaro, R$4,50, que não é R$4,50, R$4,50 o valor final na bomba, vamos chamar assim. A Petrobras não teria um lucro
deste tamanho como ele está tendo, mas seria um lucro razoável. Talvez também recorde em relação ao que a Petrobras já teve de lucro. Então, já seria um lucro muito grande. Então, era só ele... Só fazer esse era tipo de só coisa, ele ter... né? Agora, então, mas também... Era só ele ter um presidente desses 4 que ele colocou que pensasse no valor, não do que equiparar porque o dólar subiu ou porque o petróleo do mundo subiu, mas visse o seguinte, o que é suficiente para a Petrobras não ter prejuízo, como todo empresário faz. Quando o padeiro vai definir o valor do pão ou uma pessoa vai definir o valor do que está vendendo, ela vê quanto eu quero de lucro aqui. Ela não quer explodir de lucro como a Petrobras está explodindo. Só que quanto mais a Petrobras tenha lucros mega como está tendo, melhor para os investidores estrangeiros, que são donos de uma parte das ações, e para os grandes grupos nacionais. E pior para o povo brasileiro e para o Brasil. Então, e aí é o que você falou, tem que ter essa política e tem que ter aquilo que a gente tem sempre falado aqui, que é aumentar a renda, que é, né, que é um projeto para esse país, Claro. definitivamente, para que você tenha um aumento da renda do cidadão. Claro. Né? Aí tem que ter investimento. Eu acho que tem que em ter o rico e o infraestrutura. pobre, tem. Claro. Né? Mas o rico não tem que estar aqui e o pobre aqui. Né? O problema é que o pobre aqui está mais abaixo do que você está falando. Tá aqui, ó. Né? Mas você concorda comigo? Então Claro. é aqui, né? Isso aqui está intimamente, umbilicalmente ligado. Se você vem com essa política para que você tenha um combustível, que não é só para o cidadão pôr no carro, não, é para o que você falou, é para o caminhão que vai transportar, para o navio que vai transportar, para o avião que vai transportar os produtos que transporta e tudo. Para as ferrovias. Para as ferrovias. E aí tem muita máquina de ferrovia, muito trem que é movido a diesel, né? A diesel. Aí você faz isso aqui e aumenta aqui, você vai começando a fazer com que, sabe, pelo menos a gente possa dizer, pô, acho que nós estamos começando a ter um projeto aí. Né? Exatamente. Para a gente poder caminhar, né? Agora, o que você acha? O que você acha que vai acontecer a curto prazo? Eu acho que a curto prazo tem um governo definido e eleito no Brasil, que está fazendo o que disse que ia fazer. Então, ele está fazendo com a Petrobras o que ele disse que ia fazer. Como o caldo entornou, ele agora está inventando uma briga contra a Petrobras para ele se desvencilhar da Petrobras. Como se o povo que está nos assistindo fosse quem indicasse o presidente da Petrobras e o conselho. O governo indica 7 dos 11 conselheiros da Petrobras e indica o presidente da Petrobras. Então, o presidente da Petrobras foi indicado pelo Bolsonaro. O que é que ele está fazendo? A coisa pior, ele demite, diz, isso foi coisa deles, não é coisa minha. Mas só que ele já demitiu 3. Agora é o 4, que deve durar até o dia da eleição. Depois volta a política como era antes. E não adianta fazer uma lei para durar até dezembro, entendeu? Só para enganar a população até o dia da eleição. Então a gente o povo não vai acreditar nisso. Aí a gente tem que acreditar que mais uma vez, né, e o povo vá para as urnas e decida, né, pensando muito bem no que vai fazer, né? Porque tem uma coisa que é tão velha na política, mas que é tão, como é que se diz, presente, interessante, que é o seguinte: não ache que o seu voto tem 10 segundos. O seu voto tem pelo menos 4 anos. Exatamente. Não é? Seu voto não tem 10 segundos. Exatamente. Não, o seu voto não é ser ali. O voto tem valor. Tem. Por isso é que as pessoas não podem trocar o voto. Exatamente. Por demagogia, conversa fiada e muito menos por dinheiro. E muito menos por camiseta de time de futebol. Muito menos. Chuteira. Chuteira, esse negócio. Bom, mas eu queria falar muito também, ou pelo menos um pouco aqui, a respeito da Covid-19, porque é uma doença que está aí, é um mal que é pandêmico, né? E que a gente tem uma redução muito grande, graças, você já disse isso, à vacina, ou às vacinas,
Aliás, Vacareza, eu queria, antes da gente começar a falar diretamente desse negócio da Covid-19, eu queria falar com você a respeito das vacinas. Eu tenho alguns amigos, às vezes me falam, algumas pessoas, eu jogo futebol, você sabe, né? E o pessoal no futebol fala, pô, eu não sei se eu já tomei a terceira, se tenho que tomar a quarta, eu acho que tá meio confuso, não sei o que tem e tal. Mas tem um jeitinho que é muito fácil, né, Vacareza? Tem ou não tem? Tem, olha, primeiro que as pessoas, independente do estado que tiver, cada estado estabelece a idade que a pessoa pode tomar vacina, e cada cidade também, isso varia de cidade para Para a cidade, cidade, né? dependendo da situação do estado, etc. Mas tem, quando a pessoa chegar no posto de saúde, na UBS ou no local de vacinação, porque tem lugares que tem locais especiais, ela vai dar o nome dela, pelo nome dela e o nome da mãe. Você pega o número do SUS e pelo número do SUS você sabe qual é a dose que você já tomou. Por exemplo, se uma pessoa idosa tomou 3 doses, tem que ir tomar a quarta. Quando chega lá, ela não tem risco dela ter tomado a quarta e ter esquecido E vai tomar de novo. E vai tomar de novo. Não existe esse Não risco. existe esse risco. Porque a vacinação é registrada. O seu nome fica registrado e é controlado pelo SUS. Se você chegar em qualquer lugar do Brasil, numa instituição de saúde que tem a vacina, o vacinador sabe quem tomou qual quem não dose. tomou. Outra coisa, qual é a diferença? A diferença, eu não digo nem na eficácia, né? Mas por que você... Vamos supor que eu vejo pessoas... Aconteceu comigo lá comigo não, quando eu estava ali no posto de saúde para tomar minha quarta dose. Um rapaz foi lá e não quis tomar a Janssen, né? Que é uma das vacinas, né? Por que tem gente que, não, eu não vou tomar só a Coronavac, ou vou tomar só a Pfizer, ou vou tomar só a Janssen, ou vou tomar, enfim, a AstraZeneca. Eu particularmente, sou um coquetel, porque eu tomei a AstraZeneca, eu tomei a Janssen, né? Tomei a Pfizer em determinado momento, eu sou um coquetel, eu nunca me preocupei com isso. Tem que ter preocupação com isso? Não, nenhuma. Todas as vacinas, elas têm um efeito de proteção muito grande e muito positiva, como a história está mostrando. Só para eu te dar uma ideia, ainda é um número grande, porque nós gostaríamos que ninguém tivesse morrido. Hoje, não tem uma pessoa no Brasil que não tenha uma pessoa próxima que não tenha contraído o coronavírus, contraído a virose. Esse momento que no meu ambiente de trabalho, vários diretores contraíram, funcionários ficaram afastados, mas nenhum teve, depois da vacinação, um caso grave. Ontem, melhor dizendo, domingo passado, teve um registro de 55 mortes. Que tem que ser lamentadas, evidentemente. Exatamente, mas no período da pandemia mais aguda, nós chegamos a ter mais de 2.000 mortes num dia. Então, nós tivemos 55 mortes ontem no Brasil todo. E, se não me engano, 10.000 e poucos casos de... Casos novos, né? Casos novos. Então, é uma relação entre os casos e as mortes muito pequena. E também vem diminuindo as internações por Covid. Então, a tendência é a Covid virar uma endemia. Para virar essa endemia, as pessoas têm que se vacinar. Tem que todos os jovens que não se vacinaram completar a sua vacinação, os idosos completarem a sua vacinação. E eu sou um dos médicos que trabalha nesse assunto e que defende que a gente tem que seguir o exemplo que os Estados Unidos está seguindo, vai começar a vacinar crianças com as vacinas que já são autorizadas a vacinar a criança. Criança que eu estou dizendo acima de 2 anos de idade, tem que começar a vacinar. Tem que estudar e começar a vacinar, e vamos chegar a um momento que vai vacinar contra coronavírus nos primeiros 9 meses de vida, talvez no primeiro ano no primeiro mês de nascimento.
Vai ter um prazo, mas a tendência vai ser vacinar cada vez mais precocemente, Agora, outra para coisa, evitar que a pessoa tenha a forma grave da doença. outra coisa Você que... fez uma pergunta que eu não respondi. não, desculpe. Sobre os tipos de... Eu entrei para outro assunto. Aí você, Você sobre me os tipos perguntou de uma coisa vacinas, agora que eu percebi. Não, entendi. Ó, as pessoas não devem se preocupar com o tipo de vacina. As vacinas são diferentes. Se você pegar a Coronavac é feita com a inativação do vírus. Vamos falar impropriamente, porque vírus você não pode dizer vírus morto. É como se matasse o vírus. Popularmente, vai. Popularmente. Então, ele é inativado e Tá. ele integralmente é injetado no seu organismo. Tá. A da AstraZeneca se retirou por engenharia genética partes do vírus, algumas proteínas do vírus, e foi injetado num vírus de símio, que produz uma outra doença que não tem nenhum efeito importante para o ser humano. Então, esse vírus de símio é como se fosse um vetor para levar essas partes do vírus o veículozinho do Covid. Que, né, é um veículo. Um veículo que vai... E aí o organismo desenvolve resistência a essas partes do vírus. Quando o vírus entra, o organismo mata. A vacina da Pfizer é um outro tipo de vacina, é mais difícil das pessoas entenderem, mas é como se ele levasse o organismo na sua genética interna, entender que ali tem um vírus. E aí o organismo é induzido a produzir uma resistência a esse vírus ou um anticorpo a esse vírus. É um tipo mais moderno, digamos assim, que pode seguir a linha de produção de vacina ou não. Nós não sabemos nas outras doenças o que é que vai caminhar. Mas são esses 3 tipos básicos de vacina que existem. Você tomou um coquetel ótimo, quem só tomou da Janssen ótimo, quem só toma da Pfizer ótimo, quem só tomou Coronavac ótimo. Está todo mundo protegido. O importante é se vacinar e não escolher o tipo de vacina. Você tem que chegar na fila, na UBS, onde tem fila, onde não tem. É ótimo que você nem vai pegar fila e se vacinar e esperar criar resistência. Para a gente finalizar aqui, você acha, por exemplo, que a vacina do corona vai ser exatamente como o H1N1? Você vai ter que tomar todo ano? Você vai ter que... vai ficar como se fosse uma coisa... Olha, se você não pegar essa gripe, você não pegar essa virose, é isso? Se você não pegar essa outra virose, é aquilo? Existem vários estudos no mundo. Qual é a vantagem que a gente tem agora do que a gente não teve na época que surgiu o H1N1, que é recente, mas a mudança nos meios de comunicação, na transmissão de dados, no acompanhamento científico é completamente diferente. O mundo evoluiu de um jeito absurdo. É de uma forma que hoje o que é produzido neste momento, em qualquer lugar do mundo, em tempo real, todos os cientistas têm acesso. Então, como é que vai ser? Ainda precisa de um tempo para a gente dizer como é que vai ser. Eu espero que essas 4 doses gerem a imunidade suficiente para a gente não precisar tomar mais. Né? Mas não dá para dizer que vai ser assim. Eu espero. Mas vamos aguardar o que as autoridades sanitárias dizem, porque, de repente, se você tiver que tomar todo ano, nós vamos tomar todo ano. Se tiver que tomar de 3 em 3 anos, nós vamos tomar de 3 em 3 anos. O fato é que não pode faltar vacina, e a vacina é o caminho para controlar a pandemia. E foi o caminho, porque eu acho, inclusive, que nós já estamos numa fase... Agora, você pode até falar de que não acabou a epidemia, porque está tendo muitos casos novos, muitos, e aumentou um pouco, mas nós estamos caminhando a passos largos para entrar na fase endêmica da doença. Bom, Vacareza, muito obrigado mais uma vez. É bom eu participar com você desse podcast aqui, porque aí eu fico sabendo mais coisas. Eu também fico sabendo mais coisas com você, é muito bom. Olha, a gente está aqui toda semana.
E como É esse verdade? podcast, esse nosso, tem uma atualidade grande, ele pode ir para o ar o mais rápido possível. Eu botar algum... Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos colocar. E outra coisa. Porque eu acho que daqui a 15 dias, quando é o previsto para ele ir para o ar, nós talvez já tenhamos outro presidente da Petrobras. Aí já, Então, aí já não é mais 4. Aí já passa a ser 5. Passa a ser 5, presidente. Passa a ser 5. Não sabemos, daí já vamos falar da... Mas aí eu da coloco, CPI. aí nós colocamos lá embaixo, já não é mais 4. já passou para 5 agora, né? Tá bom, Macarena? Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.